Caxias tem vacinação anunciada para pessoas com 60 anos, né, Eric Miranda? Bom dia para você. Exatamente, Agatha. Bom dia para você, Pinho, Felipe e aos nossos ouvintes. O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, inicia a vacinação em idosos com 60 anos ou mais, isso a partir de amanhã. Segundo o município, o grupo prioritário foi ampliado aí em 20 anos, já que antes eram apenas idosos com 80 anos sendo vacinados. A informação foi dada pelo prefeito Washington Reis em um vídeo. Ele esteve em Brasília ontem com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Portanto, amanhã, Caxias inicia a vacinação em idosos a partir de 60 anos, Agatha. Vai ser correria aos postos, né? Não, acho que o planejamento de Duque de Caxias deve estar bem consolidado para antecipar, assim, 20 anos a faixa etária de um dia para o outro. Lembrando que hoje a vacinação em Duque de Caxias continua suspensa. No que diz respeito à primeira dose, a aplicação da segunda em quem já foi vacinado pela primeira vez continua no município. Então, a partir de amanhã, idosos com 60 anos ou mais. Vamos ver se até o fim do dia Duque de Caxias divulga alguma espécie de divisão ou se realmente todo o público-alvo pode ir nos postos, independentemente de horário. Vimos que com a faixa de idade mais restrita, de 80 e poucos anos para cima, já estava dando fila em drive-thru, aglomeração em posto. Imagina agora com 60 anos ou mais. Talvez Duque de Caxias ainda divulgue algumas variações de faixa de horário ao longo do dia. Vamos ver. Vamos continuar acompanhando. Exatamente. Eu espero que as pessoas realmente tenham pressa para se vacinar, só que o local da vacinação também tenha os seus cuidados para que as pessoas não fiquem aglomeradas numa fila. E é preciso avançar nessa cobertura vacinal, é preciso avançar nessa imunização da população brasileira e, lamentavelmente, o governo federal só tem anunciado algumas decisões que ainda precisam da sua correspondência prática depois que rivais políticos têm uma possibilidade de se cacifar eleitoralmente defendendo a imunização e negociando agora com as farmacêuticas. Então, por exemplo, a vacina do Instituto Butantan. O presidente Jair Bolsonaro desdenhava dela, chamava de vacina chinesa do João Dória, dizia que não iria adquirir. O Instituto Butantan fez 3 ofertas no ano passado para aquisição por parte do governo federal. O governo recusou a primeira, recusou a segunda e na terceira o Ministério da Saúde, do Eduardo Pazuello, fez uma carta de intenção de aquisição e o presidente Jair Bolsonaro mandou cancelar aquela carta, porque ele estava disposto a não levar adiante a vacina do Instituto Butantan por uma questão ideológica para posar ali para sua claque virtual de um sujeito da direita contra a ditadura chinesa, como se não houvesse insumos chineses nas outras vacinas, inclusive na vacina de Oxford, da AstraZeneca, com a qual o governo federal fechou acordo. Então, uma atitude hipócrita, político-ideológica, que deixa de lado o aspecto sanitário, o aspecto de saúde pública. Não é porque o governo chinês merece todas as críticas que tudo que vem da China não é útil para os brasileiros. Então é preciso fazer esse tipo de distinção que é bastante óbvia para qualquer pessoa instruída, mas que muitos militantes acabam não fazendo, muitas vezes de propósito, muitas vezes por uma questão de pose, de senso de pertencimento grupal. Então, repito, isso aconteceu no caso do Instituto Butantan e acontece agora que o Congresso Nacional está aprovando aí a possibilidade de estados e municípios e até empresas, né, negociarem diretamente com as farmacêuticas, com os laboratórios, com essas empresas, como Pfizer, como Johnson & Johnson, eventualmente Moderna, mas também a vacina russa, a Sputnik V, né, que alguns chamam de Sputnik 5. E agora que houve essa possibilidade, e aí logo em seguida o João Dória, que está polarizando com o presidente da República, disse que já estava começando a negociar com 2 marcas como essas, e aí veio o anúncio do Ministério da Saúde de que agora decidiu fechar o acordo com a Pfizer. A Pfizer que está vacinando lá o povo de Israel e outras dezenas de países há muito tempo. A Pfizer que fez uma proposta formal para o governo Bolsonaro lá em agosto, que foi ignorada. E aí vem gente falar assim, mas também as cláusulas da Pfizer, etc. Não, a proposta lá em agosto foi ignorada. Se o governo tinha questões pontuais ali a resolver sobre critérios e cláusulas, devia ter respondido já em agosto, com toda a urgência que o assunto demandava.
mas estava lá com um discurso negacionista, com um discurso de que não tem pressa para vacina, estava lá com preocupações eleitorais, com preocupação da família, inclusive, investigação sobre Flávio Bolsonaro, como fazer para anular, como articular essa impunidade. Essas eram as preocupações do governo federal e do presidente da República ali em agosto e em setembro. Tanto que a Pfizer mandou uma carta um mês depois de fazer a proposta, cobrando uma resposta que não tinha vindo. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deu entrevistas, deu declarações dizendo que falava 5 vezes por dia com os responsáveis pela Pfizer. O governo Bolsonaro não respondeu, precisou receber uma carta de cobrança que tampouco foi respondida, como disse depois o CEO da Pfizer no Brasil. Uma carta que cobrava celeridade, que falava da importância de vacinar milhões de brasileiros a partir de dezembro, com o fornecimento de 70 milhões de doses de vacina a partir daquele mês. Não era imediato, mas era ali 1 milhão aqui nesse mês, 1 milhão no outro, 500 mil e tal, etc., gradativamente, como está sendo feito em todo lugar do mundo. Porque a vacina acabou de ser descoberta, acabou de ser testada, acabou de ser aprovada, então se começa uma produção e essa produção ela não é instantânea. De repente vamos produzir aqui 1 bilhão de doses de vacina. Não é assim. A cada dia se consegue atingir um determinado limite que a gente espera que aumente para que a produção possa ser cada vez maior e atender a demanda mundial pelas vacinas. Então não houve essa preocupação por parte do governo federal. E aí o que acontece? O Brasil vai para o final da fila. E agora, 7 meses depois, vou repetir, 7 meses depois da proposta formal da Pfizer para o governo federal, o Ministério da Saúde diz que agora decidiu fechar e tal um acordo com a Pfizer, que não está fechado. Tanto que ontem, depois desse anúncio sobre uma decisão, a própria Pfizer avisou aos repórteres que publicaram na imprensa, dizendo que não tinha recebido decisão nenhuma, que o acerto ainda não tinha chegado até a Pfizer. Então vamos ver quanto tempo ainda vai demorar, porque além dos 7 meses perdidos, ainda tem outros meses para que os milhões de doses de vacina cheguem aqui ao Brasil, que já deveriam estar sendo aplicados desde dezembro. Então, esse cenário, que eu preciso fazer aqui o panorama, estou aqui para trazer esses elementos também, esse cenário na esfera federal repercute aqui na esfera local, seja estadual, seja municipal. Então, o Duque de Caxias está aí tentando avançar com a produção que tem, mas vai precisar de muito mais. Repito, nem os grupos prioritários, os grupos de risco aqui das cidades do Rio de Janeiro foram completamente vacinados. Então, nem sequer essa etapa foi concluída. E outra coisa, os sistemas de saúde estão ficando superlotados, inclusive com pessoas abaixo dos 60 anos. Pessoas mais jovens estão ficando internadas. Muitas delas podem se salvar, têm mais probabilidade de se salvar do que pessoas de grupo de risco, mas elas também precisam de atendimento. Elas também precisam ali do equipamento hospitalar, dos profissionais de saúde, para terem a sua melhora feita num prazo razoável. Então isso vai superlotando os hospitais. Quantas vidas foram perdidas de pessoas, principalmente do grupo de risco, mas eventualmente outras, em razão de todo esse atraso vacinal. É lamentável que a gente não gosta de apontar isso todos os dias. É desagradável. A gente preferia mostrar aqui que, olha, a vacinação está sendo feita lindamente, o Brasil se planejou, houve toda uma união de governantes em prol de uma orientação geral da população com um discurso unificado, como aconteceu lá na Nova Zelândia, na Finlândia, em outros países que estão tendo uma resposta muito melhor do que a do Brasil. Claro que há condições especiais que nos diferem, mas elas só são agravantes. Se o Brasil tem uma boa parte da população pobre, em lugares de densidade demográfica alta, etc., ele precisa justamente de mais cuidado, de mais planejamento, de mais unificação das autoridades.